Semana passada, eu fiz uma pergunta no meu Instagram e a resposta, pelo menos pra mim, foi bem surpreendente. Aparentemente, a maioria das pessoas que me seguem gostariam de um conteúdo que falasse um pouco mais sobre processos de cura por meio da terapia, sobre essa jornada tão incrível e ao mesmo tempo tão complexa e às vezes desesperadora que é a jornada de autoconhecimento. Então, eu resolvi acatar sugestões feitas e, como boa blogueirinha que eu sou, fazer alguns vídeos sobre a minha jornada de autoconhecimento. Então, se você está assistindo esse vídeo, eu espero que ele possa te ajudar de alguma forma. Nesse primeiro vídeo, eu resolvi falar sobre um tema que pra mim, pelo menos, é bem relevante e bem importante, que é a necessidade da gente aprender a dizer não. Dizer não pode parecer uma coisa muito simples para algumas pessoas, até mesmo meio bobo. E eu acho isso assim, ó, maravilhoso. Porque eu sempre tive dificuldade de dizer não. Sempre foi uma coisa muito desafiadora pra mim, né? É como se fosse, sei lá, um chip que não vem instalado em mim. Então é uma coisa que eu preciso ir aprendendo e desenvolvendo ao longo da minha vida. E eu tenho certeza que eu não sou a única e que existem muitas outras pessoas assim como eu. Então isso me faz um pouco mais, sei lá, feliz? É estranho dizer isso, mas enfim, pelo menos eu sei que eu não estou sozinha. Preciso começar dizendo que desde pequena eu sempre tive uma necessidade muito grande de fazer todo mundo ao meu redor feliz. Era uma necessidade quase patológica. Falando assim, meio casualmente, parece uma coisa super positiva, né? Uma coisa tipo, yay, cara, se mais pessoas fossem assim, o mundo ia ser um lugar mais bonito. Só que assim, anjo, não ia ser não. Até porque é impossível fazer todo mundo feliz. Não quer dizer que a gente tem que sair por aí sendo babaca com as outras pessoas, pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Mas fazer todo mundo feliz ao nosso redor não tem como, sabe? Uma coisa literalmente impossível. Especialmente quando esse desejo de fazer todo mundo feliz vem a qualquer custo. E faz com que a gente passe por cima daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente é, daquilo que a gente gosta, porque a gente não conseguiu dizer um não. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Até porque esse era o meu caso. Pô, na verdade ainda é o meu caso, mas a gente segue aí tentando trabalhar, né? E tentando mudar isso. No meu caso, e cada pessoa é diferente, isso vinha de uma necessidade muito grande de aprovação das outras pessoas. Eu tinha um medo muito grande do julgamento das outras pessoas. Eu achava que todo mundo ia estar lá com uma câmerazinha me julgando. E isso fazia com que eu não ousasse dizer um não. Afinal de contas, quem era eu na fila do pão pra dizer não pra aquela pessoa, pra decepcionar aquela pessoa? E sim, às vezes eu nem tava decepcionando, mas na minha cabeça eu tava. Então eu não conseguia dizer não, eu passava por cima daquilo que eu acreditava, eu passava por cima daquilo que eu queria, daquilo que eu era, negava realmente quem eu era, simplesmente porque eu não queria decepcionar outras pessoas ou porque eu não queria me sentir excluída. E é claro que eu não fazia isso, assim, simplesmente por pura diversão, porque se você analisar bem, era como se eu estivesse mentindo para as outras pessoas e principalmente mentindo para mim mesma. E eu espero que, né, assim seja, mas ninguém faz isso por diversão, simplesmente acorda um dia e pensa, hoje eu vou mentir para todas as pessoas ao meu redor. Não é assim que funciona. Essa é uma coisa que começa tão pequenininha que a gente nem percebe. Começa, por exemplo, sei lá, você aceita ir numa pizzaria, mesmo sabendo que não come pizza. Não é o meu caso. Mas simplesmente porque não quer decepcionar as outras pessoas ao teu redor, sabe? E isso começa com umas coisinhas assim bem pequenininhas. E com o tempo isso vai crescendo e vai fazendo com que a gente faça coisas ou não faça coisas porque a gente não quer ser excluído pelo grupo, porque a gente não quer perder determinadas pessoas, porque a gente não quer decepcionar as outras pessoas. Quando a gente vê, a gente toma um rumo na nossa vida bem diferente daquilo que a gente pretendia. O pior de tudo isso, eu realmente acredito que é a consequência final. Porque ninguém mente pra si mesmo e pros outros durante tanto tempo. Então, eventualmente, vai acontecer um dia em que você vai, sei lá, se encher de tanta frustração e você vai começar a jogar isso pra cima das outras pessoas, como se elas fossem as responsáveis pelo não que você não disse, pelo não que a gente não disse. Então a gente vai falar coisas do tipo, mas eu fiz determinada coisa por tua causa, ou eu deixei de fazer isso por tua causa. E aí a gente vai ouvir uma frase que a gente odeia ouvir, mas que, enfim, pode acontecer, já aconteceu comigo, que é, não pedi pra você fazer aquilo. E o pior de tudo é que às vezes a pessoa realmente não pediu pra que a gente fizesse ou deixasse de fazer aquilo. Simplesmente a gente não conseguiu dizer não, ou a gente não conseguiu dizer o que a gente pensava. Ou seja, foi uma escolha que a gente fez, né, por medo da desaprovação, por medo da rejeição, por, sei lá, N motivos, né? Cada pessoa tem um próprio motivo, cada situação é uma situação diferente, eu não tô aqui pra julgar ninguém. Mas é muito pesado passar por esse tipo de situação. Eu acho que eu não preciso dizer o quão fucked up,
o quão problemático é esse tipo de situação. Eu precisei de muita conversa, de muita terapia e de muita paciência comigo mesma para sequer enxergar o que eu estava fazendo, porque eu realmente acreditava que eu estava fazendo uma coisa positiva, que era por um bem maior. Para explicar para quem não passa por isso, é como se tivesse uma vozinha lá no fundo da nossa mente que fica dizendo que, sei lá, se você disser não quero, não gosto, não vou, as pessoas vão deixar de gostar da gente, a gente vai ser rejeitado, excluído e abandonado. E sim, é uma coisa bem dramática, bem narcisista, bem problemática, sim, por isso a gente tá aí, por isso eu estou aí fazendo terapia, né? Eu vou falar de todo mundo, mas por isso estou aí fazendo terapia e eu realmente acredito que todo mundo precisa fazer terapia. Mudar esse tipo de comportamento não é tão fácil, é muito mais fácil falar do que fazer. Até porque depois de um tempo, esse tipo de comportamento se torna até automático, a gente nem percebe que tá fazendo. Então, eu particularmente falando, às vezes eu preciso parar e pensar, ok, eu estou fazendo isso porque eu quero fazer, porque eu acredito nisso, ou eu tô fazendo isso porque eu tô com medo de decepcionar, porque eu tô com medo de dizer não, porque eu tô com medo das consequências desse não. É um trabalho bem cansativo, é uma vigília que a gente tem que ficar fazendo o tempo todo, mas vale bastante a pena. Até porque depois que a gente diz o primeiro não, sabe, é uma coisa tão empoderadora, é uma coisa tão libertadora que, sei lá, é até viciante. Às vezes a gente pode até acabar caindo no erro de falar não pra tudo, e às vezes até ser um pouco agressivo nesse não, né? Mas eu acho que também não dá pra gente ficar se julgando. Com o tempo a gente percebe o erro e acaba ajustando esse filtrozinho. É importante falar também que quando a gente começa a dizer não, a gente pode perder algumas pessoas ao longo do nosso caminho, né? O que é bem doloroso às vezes. Ou a gente pode ouvir frases do tipo, ah, mas você era mais legal antes. Ou, ah, você não era assim. O que pode dar a falsa sensação de que a gente tá indo pelo caminho errado, mas é uma sensação falsa. Especialmente se a gente olhar pra dentro da gente e perceber que, sabe, lá dentro tá tudo certo, a gente tá fazendo o melhor que a gente pode, a gente tá agindo de acordo com os nossos princípios, com as nossas crenças, com aquilo que a gente... o melhor que a gente sabe fazer. Como vocês podem ver, não é nada fácil, não é um tema... eu acho que eu não consegui falar nem 1% daquilo que eu gostaria de falar, mas esse é um tema muito complexo. De qualquer forma, é muito importante a gente aprender a dizer não, a gente aprender a se defender, a gente aprender a se posicionar. É uma coisa que dá pra gente fazer sozinho? Dá pra gente fazer sozinho, sozinha, dá. Mas particularmente falando, eu acredito que é milhões de vezes mais rápido se a gente tem a ajuda de outras pessoas. Se a gente faz terapia, se a gente desenvolve a nossa espiritualidade. Por isso que eu sempre bato naquela mesma tecla, faça terapia, porque realmente adianta, realmente ajuda. E agiliza um processo que muitas vezes, se a gente for fazer sozinho, pode demorar muito, sabe? Pode ser muito mais doloroso. Não precisa ser assim. A gente não precisa fazer tudo sozinho, a gente não precisa dar conta de tudo sozinho ou sozinho. Enfim, esse foi o primeiro vídeo que eu fiz. Eu realmente espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo dizendo o que você achou, uma sugestão de um próximo vídeo. Compartilha com quem você acha que pode se sentir assim também. Enfim, é isso. Obrigada.